Mas, de fato, a gente tem que pensar que essa geração de padres aí que estão na casa dos seus 40, 50 anos, eles foram influenciados. Agora, esses bispos que estão aí na casa dos seus 70, 80 anos, principalmente os bispos eméritos, né, que pregam teologia da libertação, que defendem o Lula com unhas e dentes, esses são raiz mesmo. Esses não tem como negar. Esses é por maldade mesmo, Rogério. Infelizmente, Sim. a gente Porque tem a gente que... precisa sempre se lembrar daquela questão, né? Nós, católicos, nós não podemos apoiar Partido Comunista. Nós não Exato. podemos votar em Partido Comunista. Não é? Estou falando mentira ou estou falando a verdade? Se por um acaso você vê que um determinado candidato, né, seja presidente da República, seja vereador aí na sua cidade, não importa. Se ele apoia o aborto, por exemplo, você não pode votar nele de jeito nenhum. Você está pecando junto com ele. Né? Você está cometendo um pecado grave. Você não pode apoiar quem apoia a esquerda. E os documentos dos Santos Padres contra o comunismo são muito claros. A gente podia ficar aqui, ó, já estamos com 1 hora de live. Né? Já vamos encerrar daqui a amanhã tem que acordar bem cedinho para ir na missa de domingo, que eu gosto de ir no primeiro horário e tudo. Não vou me alongar muito aqui. Isso, vou pedir desculpa pro pessoal daqui a pouco e vou embora. Mas a questão é a seguinte, podia ficar aqui, ó, falando dos documentos da igreja contra o comunismo, que são muito claros, muito claros. E como é que a gente pode aceitar esse tipo de coisa? Né? A gente pode aceitar que uma parcela da igreja esteja envolvida e apoiando e militando, né? E pregando, falando como o senhor falou, quem apoia isso, isso, aquilo, da direita vai para o inferno, né? Como é que se pode falar uma coisa dessa? Né? Não, isso é uma coisa que não tem cabimento, a gente não pode aceitar. Só que o que acontece? Eu falava agora há pouco, e daí a gente mudou um pouco de assunto, não voltamos nisso aí. Que como é que nós podemos fazer, então? Né? O que nós podemos fazer? Se a igreja, uma parcela dela, foi contaminada. São João Paulo II disse que a América Latina ela tem uma mancha sobre ela, que é a mancha da teologia da libertação. Tá? Então, a igreja da América Latina foi manchada, né? Foi maculada pela teologia da libertação. Né? Uhum. O que nós, enquanto leigos, podemos fazer? Em primeiro lugar, rezar. Né? A gente pode rezar. Ir lá conversar com o padre, bater de frente com ele, não vai adiantar nada. Né? Você chega lá, você vê o padre com aquele anel de tucum no dedo, celebrando sem casula, só de alva e uma estolinha de crochê, um chinelinho havaiana no... Não adianta você chegar lá e falar com ele, que sabe que ele aprendeu assim, ele acha que ele está cheio da razão, e ele não vai nem querer dialogar com você. Não adianta. Tá? Então, rezar, a gente pode rezar, né? E depois deixar que o julgamento será feito por nosso Senhor. Uhum. O próprio Jesus nos disse que existe o joio e o trigo. E que nós não devemos tentar arrancar o joio antes da colheita. A gente tem que deixar o joio e o trigo crescerem lado a lado. Porque aí, quando o Senhor vier com os seus anjos para o julgamento final, para julgar os vivos e os mortos, aí sim o joio será arrancado e lançado na fogueira. Né? O que a gente pode fazer, além de rezar, né, é comunicar, é falar, é tentar ensinar, é propagar, é abrir os olhos das pessoas para tentar salvar as almas. Então, se você percebe que tem aquele seu coleguinha, aquele seu vizinho, né, que é católico, que vai à missa, que comunga, que se confessa, mas que está caindo nessa onda aí de minorias e acha que realmente é muito bonito, porque a igreja defende os pobres, os excluídos, os negros, os índios, os homoafetivos, etc, etc. Ele está indo nessa onda, você conversar, dizer, olha, meu amigo, não é bem assim. Olha, a posição da igreja é essa, né? Você ensinar. Porque, afinal de contas,
isso não foi uma sugestão de Jesus, foi um mandato, né? O ite, né? Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. Né? Certo. Quem crer e for batizado será salvo. Batizado nós já somos, mas tem muita gente que não crê com fé católica. Crê com essa pseudo-fé. Né? Uma fé numa coisa que não é a fé da igreja. É a fé nessa igreja paralela da qual nos falou São João Paulo II. Só para encerrar... Para a gente ir finalizando, né, tem que ficar bem claro para as pessoas que, às vezes, elas não conseguem identificar o que é teologia da libertação, né? Elas assistem uma live como essa e tal, e depois vão à missa e não conseguem pescar ali, não conseguem identificar se o que o padre está falando é teologia da libertação ou se é fé católica, porque as coisas estão muito misturadas, né? Então, uma das características básicas da teologia da libertação é a negação de uma esperança transcendente. Não se espera o reino de Deus na transcendência, mas sim na imanência, ou seja, aqui neste mundo. Né? Então, é um golpe que se caracteriza pelo fato de afirmar que a transcendência ela se encontra no futuro. Ora, o futuro também é imanente, pois ele pertence à realidade desse mundo. Né? Então, essa afirmação do futuro como transcendente, ela é própria do ensinamento marxista. Então, a gente sempre vai perceber isso, tá? Que tudo para ele se baseia no imanente, no aqui e no agora, nessa terra. Então, por isso que a gente tem que se rebelar, a gente tem que lutar, a gente tem que exigir os nossos direitos, como se morreu, acabou, né? E olha só, que felicidade que é ser pobre. Que coisa maravilhosa que é você ser pobre. É você depender da graça de Deus todo dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? Você viver da providência de Deus. Você acreditar, você confiar cegamente em Deus. Né? Então, a teologia da libertação coloca o ser pobre como ser uma desgraça.